Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil. Eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião, trazendo para vocês mais um podcast. A galera curte, a galera aprovou o podcast de ontem e eu vou tentar trazer podcasts todos os dias falando de assuntos interessantes, seja do mundo do Smite ou não, mas é claro que a maioria deles vai ser sobre Smite, porque é o que a galera vem procurar aqui, né? A galera sempre me pergunta qual a minha opinião, servidor BR ou servidor NA, então esse podcast vai falar exatamente quais são as diferenças do servidor BR para o servidor NA, porque eu jogo no NA, o que eu acho do BR, o que eu acho do NA. Bom, galera, já faz mais de 3 meses que eu migrei para o NA. Na verdade, eu não migrei, eu criei uma nova conta lá para jogar. Inclusive, ainda estou upando ela até o level 30, estou no level 28, ganhei o God Pack agora do Eldest. Todo mundo sabe dessa história. E antes, bem óbvio, eu jogava no BR, mas antes de jogar no BR, eu já joguei no NA com a minha conta que tá no BR agora, porque eu fui burro de migrar ela pro BR. Então, para quem não sabe, o BR é o servidor brasileiro e o NA é o servidor norte-americano. A diferença entre os dois de localidade é bem óbvia, que uma está no Brasil, outra está nos Estados Unidos, mas tem uma coisa interessante. No BR, basicamente, todas as pessoas que jogam aqui são pessoas que moram aqui no Brasil, tá? E no NA, basicamente, as pessoas que jogam lá são pessoas do mundo inteiro. Então, a partir disso, a gente já pode concluir que o servidor NA tem muito mais pessoas jogando do que o servidor brasileiro. Isso é bem óbvio. E aí, tratando de empresas, né? Vamos pegar por tópicos aqui. Empresa. De um lado, a gente tem no Brasil, administrando o Smite, a Level Up, que é apenas uma distribuidora. No NA, a gente tem a Hi-Rez, que é a produtora e distribuidora do seu próprio game. Se a gente for pegar por importância, né? Talvez o Smite, talvez não, certeza, o Smite é mais importante para a Hi-Rez, que é a produtora do jogo, do que para a Level Up, que é apenas a distribuidora. Quem está mais interessado no Smite é obviamente a Hi-Rez. A Level Up apenas distribui, assim como distribui outros jogos, já distribuiu muitos jogos no passado. Então, se você for parar para pensar, quem teria mais cuidados com o Smite? Obviamente que é a produtora, e é isso que acontece. Enquanto no Brasil a gente tem a Level Up administrando o servidor da forma que ela administra, não tendo contato com a comunidade, não tendo um representante carismático para ele. Se você pega, você tem quem? King Yorin. Quem é King Yorin? Ninguém sabe quem é King Yorin, o que faz com Smite. Sabe, o contato dele com a comunidade é muito pequeno, ele não tem o apoio da comunidade de Smite, ele não sabe conversar com as pessoas. Inclusive, há um tempo atrás, aí, esses dias, ele acabou bostejando no Twitter e etc e tal. Por outro lado, a gente tem a Hi-Rez com uma equipe de funcionários que trabalham diretamente com a comunidade, são chamados Community Manager, que entendem o que as pessoas estão buscando ali, que entendem e sabem como falar com as pessoas. Isso é um ponto forte da Hi-Rez, porque a pessoa que está seguindo o Smite da Hi-Rez, ela não só está seguindo o Smite, ela está seguindo os funcionários, porque são carismáticos, falam muito bem, usam de transparência para alimentar o público com as notícias. E aí acaba formando um elo, né? As pessoas aqui no Brasil, elas infelizmente não têm nenhum tipo de elo com a empresa na qual está distribuindo o Smite. Já no NA, mesmo a pessoa não estando lá, e sim sendo de outro país, ela tem um elo com a Hi-Rez e os seus funcionários, e isso torna o ambiente do Smite um pouco mais agradável. Fora isso, existe a questão dos servidores. A gente tem aqui no BR, obviamente para quem joga aqui, um ping um pouco melhor. Para quem joga no NA e mora lá, o ping também é bom. E para quem joga no NA e mora no Brasil ou em outros países, o ping não é tão bom assim, tá? Depende muito de conexão para conexão, da rota da conexão. Eu jogando lá, minha opinião, eu não tenho praticamente nenhum lag. A única coisa que acontece é um milésimo de segundo, bem pequenininho ali, que algumas vezes pode te atrapalhar, mas nem sempre te atrapalha. Inclusive eu faço lives jogando NA e não tenho nenhum tipo de lag. Posso jogar baixando o jogo. Minha conexão é boa, tem uma rota de conexão interessante para os Estados Unidos ali, onde estão os servidores deles, e eu consigo jogar muito bem ali. Já no BR, eu consigo jogar tão bem quanto no NA. O grande problema do servidor brasileiro não é simplesmente a conexão com o servidor, e sim o servidor em si. O que acontece? Você pode estar jogando uma tarde maravilhosa, tudo bem, etc e tal, começar uma superlotação do servidor, que seriam lá 300 jogadores, vamos colocar assim, o servidor não comporta tanta gente,
E aí o servidor começa a dar lag, começa um cair aqui e outro cair ali, de repente o servidor entra em manutenção, e aí fica lá 2 horas de manutenção, aí volta, depois cai novamente, e aquela coisa de instabilidade com os servidores. Não que seja ruim a conexão com o servidor, e sim que o servidor em si é muito instável. Ah, existe esse tipo de coisa no NA? Existe esse tipo de coisa no NA. Tem vezes que cai, tem vezes que dá lag, mas são vezes que você nem lembra quando foi a última vez que aconteceu, porque é raramente que acontece isso. Raramente você tem um DC por servidor ter caído, raramente você tem um lag por ser do servidor, geralmente é a sua conexão, porque é uma conexão que vai lá para os Estados Unidos. Então, assim, questão de servidor, o servidor da Hi-Rez é muito melhor. Vale a gente ressaltar que a Hi-Rez é muito mais interessada no jogo do que a Level Up, que tem outros milhões de jogos aí que ela está publicando e distribuindo aqui no Brasil. Em questão de jogadores, aqui no Brasil você vai enfrentar os brasileiros que têm uma fama de serem trolls, etc e tal. Nem todo brasileiro é assim, tá? Existem pessoas muito legais, já joguei com pessoas muito legais que respeitam os jogadores, estão ali simplesmente para jogar e se divertir, para dar o melhor de si, ganhar, perder, etc e tal. Porém, existem aqueles que estão ali para avacalhar. Aqui no Brasil tem um pequeno conflito entre comunidades. Existe uma comunidade que se acha dona do Smite, existem outras milhões de comunidades que querem ser donas do Smite. Nenhuma comunidade está interessada em simplesmente pegar e jogar. Então aí eu vou puxar saco pro lado da minha comunidade. A minha comunidade, em momento algum, quis ser dona de alguma coisa. A gente se tornou dono do nosso próprio pedaço. Isso todo mundo deveria ter em mente. Assim como acontece no NA. No NA também existem diversas comunidades, pessoas que jogam em grupos e nenhum grupo precisa ficar atacando o outro. Qual que é a necessidade de você ter um grupo no Brasil que quer dominar tudo, monopolizar tudo, que quer obrigar você que posta vídeo lá a ficar colocando tag deles, que quer obrigar você que posta alguma coisa lá a postar só aquilo que vai divulgar eles, sabe? Qual que é a dificuldade das pessoas entenderem que cada um deve buscar o seu próprio espaço? Aí fica um conflito de comunidades, de grupos, de clãs, etc e tal. No NA a gente não vê esse tipo de coisa. Porém, o que acontece aqui no Brasil? Por ter essa guerra de comunidades, muitos jogadores de uma comunidade atacam o outro, e isso eu não estou falando de pessoas que atacam a gente, porque existem comunidades que atacam outras comunidades que não são a gente. No NA não acontece esse tipo de coisa. No NA você pode encontrar trolls também, como você encontra aqui no Brasil. Porém, os trolls de lá são um pouco diferentes. Geralmente são trolls brasileiros, são trolls já. Tem alguns trolls norte-americanos também, tem os trolls lá da Rússia, tem um monte de troll. É do mundo inteiro, mas é raro você encontrar esse tipo de coisa. E o comportamento tóxico não é você simplesmente chegar e falar, poxa, cara, joga melhor, etc e tal. Comportamento tóxico, galera, entendam isso. É ficar spamando o comando, você é demais, ficar se matando, não colaborando com seu time. Isso é um comportamento tóxico. Comportamento tóxico de forma alguma é você chegar no chat e falar, poxa, cara, você poderia ter ajudado ali. Isso não é, isso é você orientar o seu time de forma um pouco mais firme, tá? Então não entendam como comportamento tóxico você chamar a atenção do seu time, e sim ficar spamando comando, se matando, não colaborando de forma proposital. Isso é o verdadeiro comportamento tóxico que os brasileiros fazem muito. No NA a gente vê pouco disso, no NA a gente vê muita discussão em chat a sentido de melhorar a partida e pouco spam de comando desnecessário e pouca gente se matando proposital. É isso que o brasileiro deveria aprender. E outra coisa, a liga no NA, os picks são respeitados. O cara pode chegar para você e te questionar, você vai mesmo de Nizar mid? Vou mesmo de Nizar mid. O cara vai, ok. Aqui no BR não, se você fala que vai de Nizar mid, acontece uma explosão de xingamentos, a pessoa começa a te xingar, começa a falar da sua mãe, do seu pai, começa a falar que você é um merda. Existe a tal da meta aqui no BR que é muito seguida, como se fosse uma religião. Se eu não seguir a meta, eu vou pro inferno. Se você não seguir a meta, você tá errado, você tem que morrer, tem que ser crucificado. Lá no NA não existe esse tipo de coisa. Existem as metas que eles criaram lá e quem joga na meta, quem não joga na meta, não joga na meta, não tem nenhum problema, todo mundo joga e se diverte. É algo que no BR tem que ser melhorado e que tem que aprender com as pessoas que jogam no NA. Falei aqui de jogadores, falei de servidores, vamos falar de valores agora, né? No NA você trabalha com dólar, que é uma moeda que está super valorizada, então vai ser mais difícil de você comprar skins, God Pack. Então, para você que joga no NA e
tá aqui no Brasil, você vai sentir uma grande dificuldade de fazer tudo isso que você faz aqui no Brasil, estando aqui no Brasil. Porque as gemas aqui são mais baratas, tá na sua moeda, não tem a conversão, é mais fácil de você comprar, é mais fácil de você pagar, etc e tal. Mas sinceramente, se você joga o Smite no Brasil só pelo preço das gemas, eu acredito que você seja um jogador de grife, porque gema não influencia no seu gameplay, só vai comprar skins, God Pack. Sinceramente, na boa, eu prefiro ter uma jogabilidade boa, com boas pessoas jogando, servidor estável, do que ter uma bela skin e não poder jogar direito, tá? Então é minha opinião pessoal. A gente falou de empresas, comunidades, jogadores, valores, e para finalizar eu vou fazer uma parada, eu não sei como é que fala essa palavra. Vou sintetizar tudo que eu quis dizer aqui, tá? Eu jogo no servidor NA hoje em dia, jogo no BR também, jogo menos no BR do que jogo no NA. Eu sinto mais prazer em jogar no NA pelo fato de existir uma empresa um pouco mais interessada pelo jogo lá, servidores mais estáveis, jogadores um pouco mais educados e jogam limpo. Eu não jogo por preço de gemas, eu não compro gemas, nunca comprei no BR, só comprei para sortear pra galera. E me sinto muito melhor jogando no NA porque não tem tanto babaca quanto aqui no BR me focando, me xingando meu clã, etc e tal. Tenho um BR ainda porque eu tenho um clã, jogo com o meu clã de vez em quando, faço amistosos, tenho que narrar partidas no BR para as pessoas, etc e tal. Se eu pudesse, eu migraria minha conta com certeza para o NA. Se você joga no BR e não tem condições de jogar no NA, continue jogando no BR porque o Smite é um excelente jogo. Mas não joga o Smite no BR pelo preço de gemas. Não compre gemas no BR, não invista no servidor enquanto o servidor não for um servidor interessante para se jogar, quando ele estiver com qualidade, quando eles tiverem um community manager que não seja o King Orin, que saiba respeitar aquilo que você manda para ele, como, olha, por que esse servidor não voltou para o ar? Por que o servidor está com lag? Você tem direito como consumidor, tá? De questionar a empresa que está servindo um, um, um produto, um trabalho para você, sabe? As pessoas às vezes acham que as críticas a Level Up não deveriam existir. Deve existir sim, porque a relação de você que joga com a Level Up é uma relação profissional. Você é o consumidor, a Level Up é quem te oferece o produto. E você merece e pode e tem o direito de reclamar sim em questão da Level Up, assim como você tem o direito de reclamar da Hi-Rez, assim como você tem o direito de reclamar do cara que te vende a coxinha na rua, do hospital que te atende, do ônibus, da sua empresa onde você trabalha, se ela não estiver cumprindo as leis que tem que cumprir, você tem que brigar sim pelos seus direitos. Você não deve brigar pelo direito de uma coisa que não é de direito seu. Por exemplo, você está na rua conversando com uma pessoa e você fala, poxa, você está falando comigo de uma forma que eu não gostei. Ok, você não gostou, sai, vira, vai embora. Se você pode fazer isso, você deve fazer isso. Você não gostou que a pessoa fale com você, você não é obrigado a ficar ali ouvindo a pessoa. Mas a partir do momento que é um serviço prestado a você, é algo que te prende por meio de algum contrato, você assina um contrato para poder estar jogando na Level Up. Lembra quando você vai criar sua conta? Aquilo ali é um contrato, tá? Você assina aquilo ali. Mesmo que não tenha um contrato assinado, seja um contrato moral, como por exemplo um serviço público, você tem o direito de reclamar sobre aquilo ali. Você está recebendo ali, vamos colocar assim, né? Você tem, todos os dias pega ônibus, etc e tal. Você está pagando uma passagem por aquilo ali. Aquilo ali, de certa forma, tem um contrato aquilo ali. É um contrato moral na qual você, como consumidor, pagou por um produto, um serviço e está recebendo aquele serviço. Se de repente você pagou por aquela passagem ali, o motorista não está dirigindo bem, está passando sinal, está arriscando a sua vida, você tem o direito de reclamar daquilo ali. Da mesma forma, quando você assina um contrato para jogar um jogo online e ele não está sendo bem prestado, você tem o direito de reclamar daquilo ali. Então a gente tem que parar para pensar. Muita gente hoje em dia, a gente está vivendo na era da futilidade, entendeu? Muita gente quer reclamar de ações de outras pessoas que não são de domínio dela e deixam de reclamar de empresas. Isso daí é uma coisa muito errada, sabe? A gente vê muita gente reclamando, nossa, fulano de tal é mó escroto, o cara fez isso, fez aquilo e fez e tal. Mas aquilo ali é uma coisa pessoal daquela pessoa. Que tal a gente reclamar, nossa, aquela empresa é toda escrota, olha como aquele funcionário escroto responde as pessoas lá no Twitter, olha como o King Orin tá respondendo as pessoas no Twitter. Eu pago por aquele serviço ali, aquele funcionário tá recebendo um dinheiro que eu tô ajudando a pagar, que é o salário dele, para ficar respondendo as pessoas daquela forma ali. Olha só que coisa escrota que ele tá fazendo, entendeu? Não é para você ser hater, porque a gente tem muito hater aqui no YouTube e querendo ou não a gente presta um serviço para as pessoas aqui no YouTube que é postando vídeo, que o hater vem para te cutucar.
Nossa, seu canal é uma bosta. Nossa, eu acho que você não deveria ser assim. Você tá fazendo tudo errado, cara. Isso é o hater. Aí sim você tá perdendo o seu direito. Mas se você chega no cara e fala, poxa, pô, cara, por que que você tá gravando esse tipo de coisa aí? Por que você tá fazendo esse tipo de coisa aí? Você poderia fazer uma coisa um pouquinho diferente, você não acha, não? Isso daí você sendo uma pessoa legal com o cara. Mas não, você vai lá e tenta cutucar. Agora, você cobrar a empresa de forma legal, falar, poxa, Kingori, não é assim que você fala, não, cara. A gente tá aqui consumindo um produto seu. Esse servidor aí que a gente está jogando é um servidor da Level Up. E, poxa, eu investi minha vida aqui, meu tempo aqui. Não é assim que vocês têm que fazer, não. Por que esse servidor está caindo direto? Por que vocês não melhoraram esse layout antes? É assim que você tem que reclamar sobre aquilo que é de direito seu. E é de direito seu sim reclamar sobre o servidor. É de direito sim seu chegar lá no Twitter e ficar lá mandando mensagem, falando: olha, o servidor caiu, arruma isso daí, arruma isso daí. Porque quando o servidor cai, surge 300 milhões de tópicos, ajude o servidor BR. Aí a Level Up volta com o servidor, dá um códigozinho de baú e você vai lá, S2 Level Up, te amo, ganhei skin, parabéns, viva é nóis. Então pense bem antes de reclamar do servidor brasileiro, porque de repente você que está reclamando é o mesmo que está lá agradecendo por ter ganhado um baú. Em síntese, eu jogo no NA porque eu sinto que no NA existe um profissionalismo muito maior do que no BR e por isso que eu fico lá.